Amém. Vamos então para mais uma aula aqui do estudo de Atos. Hoje eu quero falar sobre o Evangelho. Dei outro nome aqui, deixa eu pegar outro nome que eu anotei. Vamos lá. Quero falar sobre o conteúdo do Evangelho, ok? Então, tenha em mente, vamos ler aqui no capítulo 2, a partir do versículo 14, mas tenha em mente o seguinte, irmãos. Os discípulos tiveram experiências com o Espírito Santo agora. Todos passaram a falar maravilhas de Deus. As línguas deles foram tocadas para que todos pudessem falar as maravilhas de Deus. Não é só o pastor que prega agora, não é só um irmão que prega, não é só o evangelista, não é só... Todos têm esse comissionamento de falarem maravilhas de Deus. Amém? Capítulo 2, versículo 14, vamos lá. Discurso de Pedro. Olha o que acontece com um homem, um homem cheio da glória, essa maravilha de Deus. Versículo 14. Então, se levantou Pedro com os 11, unidade. Pedro não se levanta sozinho. Existe uma liderança. Pedro, entre eles, levantou e falou, mas existe uma unidade. E erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões, sonharão os vossos velhos. Isso eu falei na aula anterior. Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias. Então, aqui no Novo Testamento, Pedro, como ele está pregando, ele está lembrando aqueles varões galileus, as pessoas que estavam ali, e também muitos outros de outras regiões, um trecho do Velho Testamento, que obviamente eles eram conhecedores, ok? Continuando. Mostrarei prodígio em cima no céu, embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então, o profeta no Velho Testamento já teria falado sobre a volta de Jesus, e esse estudo a gente vai ver quando nós estudarmos Apocalipse. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Opa! Isso aqui é uma dica para nós. Vamos lá. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então, aqueles povos que estavam em Jerusalém viram realmente Jesus, um varão, um homem que foi usado por Deus, ou seja, aprovado por Deus com milagres, prodígios, sinais. Todos eles sabem muito bem do que Pedro estava falando aqui. Continuando, versículo 24. O qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me esse santo no Velho Testamento, aqui Pedro, percebe que Pedro está pregando, ele usa os profetas, e agora aqui em Davi, ele está usando um salmo que Davi traz aqui no meio dessa pregação que ele faz. E santo, lá no salmo, está com letra maiúscula. Esse santo aqui é o Messias, então ele está falando de Jesus. O santo não veja corrupção, então Jesus a morte não destruiria, ou seja, ele iria ressuscitar como aconteceu. As pessoas, ali os israelitas, ouvindo isso, eles realmente confirmam que a ressurreição de Jesus tem a ver com algo que já foi profetizado no Velho Testamento. Versículo 28. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria da tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer claramente a respeito do patriarca Davi. Então agora Pedro volta a falar com ele, já descreveu o Velho Testamento e volta a falar. Ao patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Ou seja, vocês lembram esse fato que aconteceu agora, há pouco tempo atrás, da ressurreição de Jesus, que inclusive os soldados romanos, os líderes judaicos acharam que nós, que éramos seguidores dele, teríamos roubado o corpo, e isso não aconteceu.
né? Então ele está lembrando desse fato. Versículo 32. 33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Tá? Então isso aqui é Deus Pai, quando Jesus senta à direita de Deus Pai, e ali ele então passa a julgar vivos e mortos. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora, olha o resultado daqueles que foram batizados com línguas empoderadas para pregar as maravilhas do Rei. Pedro faz uma pregação depois de uma experiência com o Espírito Santo. Olha o que acontece no versículo 37. Ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: então o que nós vamos fazer diante desses fatos tão poderosos que vocês estão falando? O que nós vamos fazer? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão do vosso pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E aqui fica a nossa leitura. Vamos aqui para a nossa aula. Percebe então que Pedro faz uma pregação poderosa, gloriosa, logo depois de uma experiência com o Espírito Santo. Veja o que nós acabamos de falar na aula anterior. Então, todo cristão, a experiência das línguas como de fogo, de todos falarem maravilhas de Deus, é para todo cristão. Pedro acabou de ter essa experiência, ele abre a boca e converte 3.000 pessoas. O que nos impediria das nossas células, dos nossos cristãos, dos nossos cultos, terem experiência com o Espírito Santo, se levantarem depois de um culto e ali no posto de gasolina e pegar uns 3 frentistas e falar do amor de Deus, eles caírem chorando, recebendo o Senhor Jesus? Nada pode nos impedir, basta ter uma experiência com o Espírito Santo. Então, aqueles que têm essa experiência, eles passam então a falar das maravilhas de Deus, ok? Quero só trazer também um conhecimento aqui bíblico, histórico, muito importante para acrescentar. Em Atos, você vê então a chave do reino sendo liberada para Pedro, ok? Ali no capítulo 2, versículo 38 a 42 que nós vimos, onde eles passam então a pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria e depois os confins da terra. Então havia a chave do evangelho do reino sendo liberada para os judeus. Mas depois, no capítulo 10 de Atos, nós vamos ver isso posteriormente, você vê também que a salvação é liberada para os gentios com a experiência na casa de Cornélio, ok? Então, o evangelho é a chave. Você poderia dizer, repetir junto comigo? O evangelho é a chave do reino. Amém? Essa é a chave do reino. Para qualquer pessoa pode entrar no reino de Deus. Qualquer, não importa a nação, não importa a cor, raça, não importa, sabe? A chave é o evangelho. Se você crer no evangelho, você tem acesso ao reino. Agora, sabe para quem que Deus deu isso? Para a igreja. A igreja recebeu o evangelho, que é o Cristo ressurreto, o poder do alto, que é o Espírito Santo, que nos empodera para proclamar esse evangelho, e isso abre portas da salvação para as nossas famílias, amigos, colegas, da nossa cidade em que nós vivemos. Então, a respeito desse momento, dessa pregação, você percebe que Pedro, primeira coisa, Pedro se levanta junto com os 11. Já havia sido escolhido, né? Eu sei que você está assistindo essa aula, às vezes você está ouvindo em algum lugar. Eram 12 apóstolos. Judas, então, ele suicida, e aí eles levantam, então, a Matias no lugar. Então, voltamos a ter 12. No momento, depois do derramamento do Espírito Santo, Pedro se levanta juntamente com os 11. Isso fala de unidade. Existe uma unidade na vida da igreja. Essa unidade, nós falamos, quando a gente tem o mesmo parecer, o mesmo falar, não quer dizer que eu sou exatamente igual ao pastor fulano ou ao pastor Beltrano. Às vezes temos maneiras diferentes de edificar. Às vezes temos maneiras de projetos diferentes que estamos motivados e empolgados para fazer. Mas, preste bem atenção, a nossa unidade está no evangelho. Nós
cremos na mesma coisa, falamos a mesma língua, porque o que nos move é o mesmo evangelho. Existe essa unidade na vida da igreja, ok? Então, nós devemos anunciar o evangelho hoje. O Espírito Santo foi derramado no Pentecostes, escolhendo a todos os que creram para serem os trabalhadores dessa seara. E nós ceifamos pela pregação do evangelho. O derramamento do Espírito Santo é o selo para que possamos falar as maravilhas de Deus. Olha, eu já tive dias que, se me colocasse para pregar e falar alguma coisa, não ia sair muita coisa, muito poder, porque eu não estava assim, sabe, revestido de glória, que é esse derramamento do Espírito Santo. Ele mora e habita em mim, ele não sai de mim. Lembra que eu falei na primeira aula? Existem duas experiências com o Espírito Santo. Uma é a habitação. Quando você crê, lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, diz: uni-me ao Senhor, me tornei um só espírito com ele. Essa experiência acontece no dia que eu creio, então Deus passa a morar no meu coração, através da pessoa do Espírito Santo. Ele não ocupa outro lugar, ele é um só comigo no Espírito, ok? Somos um. Por isso que eu consigo ouvir a Deus, sentir a vontade de Deus, sinto paz, sinto restrição, tudo isso é o falar de Deus dentro de mim pelo Espírito Santo que habita. Mas há uma outra experiência que é o derramamento do Espírito para revestimento de poder. Esse é para que você seja empoderado para ser testemunha. É para todos, os dois é para todos, ok? Então, mas também houve dias que, vendo que eu estava um pouco seco desse revestimento, coloquei uma canção, joelhei, fui chorar. Não chorar de acusação, ó Deus, me perdoa, eu sou mau. Não, muito pelo contrário. Eu quero mais, Senhor, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu te amo. E comecei a buscar mais. Sabe o que aconteceu comigo? Fui revestido de poder. Eu poderia então levantar dali e falar com ousadia e fé. Por isso que nós cristãos, nós devemos sempre estar em comunhão uns com os outros, na célula, nos cultos, na vida da igreja, com a palavra, a comunhão constante. E isso é importante para que possamos ser revestidos de poder, ok? Dando continuidade, então, os discípulos, eles deram prova, então, da ressurreição de Cristo. Percebe a pregação de Pedro, dando prova da ressurreição? Pedro fala sobre as profecias nos profetas do Velho Testamento. Pedro fala sobre Davi, altamente estimado entre os judeus, sempre dando prova da ressurreição. E isso fez com que os olhos das pessoas que estavam ali fossem abertos. Você que é aluno e está sendo treinado agora para ter uma liderança, não só ser pastor no título, mas na fé, no amor, no poder, no expressar o Evangelho de Cristo. Eu quero te dizer, nós damos provas da ressurreição de Cristo. Como? Você anuncia, não creu? Então vem cá, para você crer que Cristo ressuscitou dentre os mortos, levanta e anda. É interessante que os hipócritas religiosos, o próprio Jesus, proclamando as maravilhas do reino, eles não criam. E aí ele perdoava os pecados, e ele ia perdoar os pecados, e aí os fariseus falavam assim, mas quem é você para perdoar os pecados? Aí Jesus devolvia assim, bem, vamos lá. O que você acha que é mais possível ser feito? Dizer para esse pecador, estão perdoados seus pecados, né? E o pecador que ele está falando não era alguém paralítico, ou levanta e anda? Eles não responderam, por causa do ego deles. Mas é bem verdade que é mais fácil você dizer para alguém, vai em paz, seus pecados estão perdoados, do que dizer para um paralítico, levanta e anda. É mais fácil. Uma coisa é só com a boca, a outra todos estão vendo. Uma coisa é mais parece subjetiva, e a outra é muito objetiva, tem que levantar e tem que sair. Mas Jesus fala algo maravilhoso, ele fala assim, para você saber que o filho do homem tem poder para perdoar os pecados, aí ele vira para o paralítico e fala, agora você levanta e anda. Uau! Então nós fomos chamados para dar provas da ressurreição de Cristo. Não importa aonde você estiver, os sinais vão te acompanhar, os sinais vão te seguir. Isso é o que acontece em Atos. Isso é o que tem que acontecer com os cristãos da sua igreja. Isso é o que tem que acontecer com os cristãos da sua célula. Eles devem crer no revestimento de poder para dar prova dessa ressurreição. Ok? Continuando então, Cristo foi exaltado, e aqui ele descreve a grande descida e a grande subida, que Cristo foi morto, foi crucificado, como um cordeiro ele foi morto, e existe profecias a respeito do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Por isso que Pedro ele fala do Velho Testamento. Você, ao conhecer a Bíblia, você pode dar provas no Velho Testamento, como por exemplo, você pode dar provas de Cristo como libertador através da vida de Moisés, de Cristo como a arca da aliança, a arca de Noé, que nos salvou do
do mundo e da destruição. Você pode dar provas por meio do Mar Vermelho. Você pode dar provas por meio de Boaz, que resgatou Ruth. Você pode dar prova por meio da árvore da vida, que todo aquele que se alimentasse viveria. Você pode dar prova através do maná que desceu do céu. Enfim, tem uma infinidade de provas que você pode dar do Velho Testamento. Tá? E também nós damos provas da ressurreição. Como prova da ressurreição? Levanta e anda. Poder, sinais. A Bíblia diz que eles nos seguirão. Então não é só pegar a Bíblia, as Escrituras, e na cabeça do povo tem gente como os hipócritas religiosos que não vão crer. Tem pessoas que às vezes acham que isso aí é só mero texto decorado. Então por isso nós recebemos o derramamento do Espírito Santo e os dons do Espírito foram derramados, porque tem pessoas que não vão crer, mas de repente você fala assim, temos uma experiência entre nós, foi muito bonito o que aconteceu. Certa vez nossos jovens fazendo um projeto evangelístico chamado Caça Tesouros na faculdade, um dos nossos jovens chegou, tinha um grupo de pessoas, eles se reuniram antes, oraram e Deus começou a dar imagens, frases, nome de pessoas, cores, e eles passaram a andar na faculdade, ali no campus, procurando isso. E uma pessoa viu bicicleta, viu só uma bicicleta. Na mente dela veio uma bicicleta. E aí ela viu uma bicicleta parada e um grupo de pessoas ali. E aí de repente chegou lá, conversou com um, conversou com o outro e tal, mas de repente virou para um entre eles e falou assim, Deus me mostrou algo e eu acho que tem a ver com você. Aí a pessoa incrédula, cheia de ideologias que as faculdades imprimem em nós, né, deveria imprimir só conhecimento da matéria escolhida, né, mas existe toda uma estrutura que é uma outra pregação por detrás, cheio de ideologias. E aí ele falou, não me leve a mal, mas... Ele falou, o que é que você queria falar? Aí esse irmão falou, não me leve a mal, mas Deus pediu para eu falar a palavra bicicleta. Faz sentido para você? E aí aquele jovem começou a chorar desesperadamente. Aceitou Jesus naquele dia. Sabe o que aconteceu? Algumas semanas atrás, um primo que ele amava muito morreu atropelado. E ele estava andando de bicicleta. Aquela palavra foi simplesmente libertadora. Você acha que aquele jovem da nossa igreja ficou pregando o Velho Testamento para ele? Você acha que aquele jovem ficou lembrando, dando provas da ressurreição de Deus pelas Escrituras? Não dava tempo. Aquela pessoa não queria ouvir. Mas Deus é poderoso pelo revestimento do Espírito Santo e falou bicicleta. E essa única palavra que ele falou pelo Espírito, para essa experiência, deu prova de que Jesus é real e ressuscitou para a salvação. Deu prova. Então isso é os sinais que vão acompanhar todos aqueles que creem. Amém? Bem, continuando aqui para nós encerrarmos essa segunda aula, a instrução aos que creram. Né? A instrução que Deus dá no versículo 37 a 41, quando eles falam, então varão galileus, ele fala então aos apóstolos, né? Então o que nós vamos fazer diante disso tudo que está falando? Você falou bicicleta, eu entendi. Você falou do Velho Testamento, o outro, eu entendi. Eu conheço as Escrituras. Isso me chocou, me deixou perplexo. Lembra? Cada página da Bíblia em Atos é perplexidade pura. Nós vamos começar a ver coisas de agora em diante no estudo de Atos, que você vai ficar perplexo com tudo isso. E aí você vê então eles falando o que nós devemos fazer. E Pedro então traça um caminho ali para que nós possamos levar a salvação e levar essas pessoas ao reino. Primeiro é arrepender-se. Arrepender dos seus erros, pecados, diante desses fatos que mostram que precisamos de um Salvador. Você só tem uma coisa a ser feita: reconhecer que você precisa ser salvo. Só vai ser salvo aquele que reconhece que está morrendo. Morrendo por causa de suas escolhas erradas, seus delitos e pecados. Enfim, primeira porta, arrependimento. E depois ser batizado em nome de Jesus. E aí eles receberiam o dom do Espírito Santo como habitação e serão salvos dessa geração perversa. Amém? E agora eu encerro aqui, ainda continua a aula aqui, né, com a igreja, a vida da igreja. Eu poderia dizer que essa é uma terceira aula de hoje, chamada A Vida da Igreja. E eu começo então falando sobre a vida da igreja hoje, e eu vou encerrar falando sobre a vida da igreja na próxima aula. Acho melhor a gente fazer mais um outro vídeo, ok? Vamos lá.